o Banco Central anunciou um aumento da taxa de juros, né? Perfeito. Nós saímos aí de um patamar, deixa eu só trazer aqui a minha colinha, aumento de 0,5 ponto percentual, saímos de um patamar de 10,75% e 11,25% ao ano. Banco Central preocupado com as incertezas do mercado. E nós temos dois cenários. Primeiro, o Lula que insiste em não cortar gastos e a eleição nos Estados Unidos, que é o assunto da semana. Matheus, temos o áudio do Lula? Então, deixa eu aproveitar o Van Dijk para a gente escutar o presidente Lula dando mais uma resposta, falando que se depender dele, olha, ele vai terceirizar a responsabilidade para o corte de gastos para o Congresso. Matheus, solta aí essa sonora, por gentileza. Veja, eu não posso adiantar porque a gente ainda não concluiu o pacote. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, meu caro. O Lula vai aceitar que o mundo caminha só para outros ventos? Porque com a eleição do Trump, muda diametralmente a relação do Brasil com os Estados Unidos. E agora, o Brasil... E aí, tem integrantes do Palácio do Planalto que falam o seguinte, olha, o Brasil, o Lula precisa correr agora atrás do prejuízo. Não adianta esperar por um milagre econômico. Agora precisa fazer o dever de casa. Mas o Lula também não quer fazer o dever de casa. E aí, como se resolve isso? Se resolve igual aconteceu nos Estados Unidos em 2026. É a economia estúpida. Se o Lula não compreender que o ajuste fiscal, inclusive, beneficia ele está numa enrascada porque ele não tem para onde correr. Porque se ele não fizer, as taxas longas vão disparar, como tem disparado, o câmbio deprecia, isso põe pressão na inflação, tem que aumentar a taxa de juros e o país tem a chance de entrar numa recessão ou crescer muito menos. Isso não gera emprego, isso não vai de acordo com o discurso dele. Pelo outro lado, se cortar, ele tem sim um risco político, ninguém gosta de perder benefícios. E eu tenho que concordar com o Lula na fala dele. Eu acho que o governo sim tem que fazer um corte profundo e estrutural de gastos. Não é apenas cortar por cortar, é dar certeza de que a dívida vai cair ao longo do tempo. E ela vai entrar, né, naquele patamar de sustentabilidade, de acordo com todos os cálculos, né, feitos pelo FMI, pelo Banco Mundial, OCDE, que países emergentes têm que ter dívida até mais ou menos 60%, 65% do PIB, não o que acontece no Brasil hoje, que já passa de 80%. Então esse é o primeiro ponto. Eu concordo plenamente com o Lula que empresários que vivem de renúncia fiscal, muitos deles são gatos gordos, se não a maioria, que nunca sequer prestaram um tipo de informativo mostrando quantos empregos foram gerados, quantas pessoas foram empregadas, etc., com relação aos benefícios dessas renúncias fiscais. Essas renúncias fiscais chegam a 600 bilhões de dólares. É mais de 600 bilhões de reais, me desculpe. Mais de 5% do PIB brasileiro são gastos nessas renúncias fiscais. Está na hora de rever tudo isso. Isso é importante, por quê? Empresário gato gordo que tem renúncia fiscal por 10, 15, 20, alguns 50 anos, como o setor automotivo, e não consegue ser competitivo, ele não deveria mais fazer o que ele está fazendo, ele é incompetente. Na verdade, ele criou um monopólio, um oligopólio no Brasil para explorar o povo. Então, esses são dois pontos muito importantes. Vamos recapitular. Concordo, sim, que o Congresso tem que revisar a renúncia fiscal e tem que revisar
também aquilo que está na mão deles imediatamente, que são as emendas parlamentares, que é uma excrescência, algo que não faz nenhum sentido um regime presidencialista ter um pedaço do orçamento que é destinado para o parlamento gastar como quiser sem prestar conta. Isso é uma excrescência, uma jabuticaba, um jabuti brasileiro que precisa ser revertido imediatamente, junto com as renúncias fiscais para setores da economia que não precisam, não merecem, apenas fazem um lobby forte. Então tem que cortar aí. Só que o que está na mão do governo para poder cortar de imediato e impedir que a dívida tenha uma dinâmica incontrolável e que pressione ainda mais a situação, aquilo que ele pode fazer sem necessariamente ter que passar pelo Congresso, isso tem que ser feito. E aí tem que ser apresentado para o Congresso um pacote de medidas, principalmente desvinculando as pensões, o INSS, do salário mínimo, acabar com essa história de gasto que é carimbado e cresce o gasto não de acordo com a necessidade, mas sim de acordo com alguma medida alternativa, como o crescimento da arrecadação, que acontece para a saúde e para a educação. A educação e a saúde, elas precisam ser fomentadas e o gasto com elas tem que ser de acordo com a necessidade. O Brasil hoje tem zero necessidade de gastar mais com educação e com saúde. Zero. O Brasil é um dos países que mais gastam no mundo com educação e com saúde. Gasta acima da média da OCDE, que são os 38 países mais ricos do mundo. Então a gente precisa gastar bem, a gente precisa fazer um pente fino e a gente precisa fazer também um processo de racionalização desses gastos, não gastar mais. E, obviamente, liberar o orçamento para que o governo possa investir, coisa que não faz, em áreas importantíssimas como a infraestrutura, que o Brasil carece muito de uma infraestrutura minimamente coerente com as nossas aspirações de grande potência. Onde é que quero aproveitar que você está comigo aqui, ao vivo, só para a gente, primeiro, atualizar os dados sobre as eleições nos Estados Unidos, não é? Porque, neste momento, a apuração, mais que o Trump já tenha sido declarado eleito, mas a apuração ainda continua por lá, nesse momento, o Trump tem 295 delegados, a Câmara 226, são 72 milhões de votos para Trump e 68 milhões de votos para a Kamala Harris. No Senado, os republicanos têm 52 cadeiras, 45 para os democratas, e no equivalente à Câmara dos Deputados, os republicanos têm 205 assentos contra 190 dos democratas. Nós já falávamos aqui no programa que Trump voltou com força. E aí é a pergunta, tá aí, imagem do nosso ilustre, a Kamala ontem, inclusive, falou sobre isso, né, dizendo que vai continuar lutando, né, que é a luta pela liberdade, vai exigir muito, etc, etc, etc. Ela já parabenizou o Trump, e aí, enfim, deu algumas alfinetadas no presidente eleito dos Estados Unidos, dizendo que, que ela respeita a democracia, etc, etc, etc. Mas, para efeitos práticos, meu caro, o que a eleição do Trump traz para a economia brasileira? Há um sinal de alerta? O que o investidor, a partir de agora, vai ter que ficar de olho nos próximos meses com a chegada de Donald Trump à Casa Branca? Wilson, tem boas e más notícias. As boas notícias são que os países que são exportadores líquidos, como o caso do Brasil, e com as medidas que o Donald Trump vai tomar na presidência, principalmente com o corte de impostos para todas as classes sociais e para as empresas, isso vai fazer o que aconteceu na primeira presidência dele, que ele vai enriquecer os americanos. Menos impostos, economia subindo, maiores investimentos, maiores retornos, a gente vai ter uma economia mais pujante. Uma economia mais pujante importa mais. E, ao importar mais, bens do Brasil virão. E isso, o que acarreta? Acarreta que empresas como a Petrobras, que lidera o setor de aviação civil e executiva, vai se dar muito bem com a eleição do Trump. Setores que exportam produtos de alto valor agregado, infelizmente o Brasil exporta muito pouco produto de alto valor agregado, vão se dar bem, porque isso é uma demanda que acontece quando as pessoas ficam ricas. Vai ter mais Mercedes-Benz, vai ter mais Lamborghinis, Porsches, Ferraris,
isso tudo vai aumentar. Vai aumentar bens de produção, de qualidade, as melhores ferramentas feitas na Itália, na Alemanha, isso vai para os Estados Unidos também. Vai existir esse tipo de elevação desse mercado, porque a pujança na economia americana, o enriquecimento, demanda isso. O lado negativo é o seguinte: conforme as tarifas que o Donald Trump diz que vai colocar, porque eu falei disso, uma coisa é falar, outra coisa é fazer, mas vamos supor que ele faça de fato o que ele está ameaçando fazer, né? Isso vai trazer mais dólares para os Estados Unidos, isso vai fazer com que o dólar se fortaleça vis-à-vis o real e todas as moedas do mundo, isso vai botar mais pressão na inflação brasileira, o que faz com que o ajuste fiscal seja ainda mais relevante pelo lado do custo, do custeio, do gasto. Isso tem que ser resolvido, porque o lado internacional, o Brasil tem muito pouco para poder combater. Me parece o seguinte, né, Vandick? É aquilo que por isso que eu comecei com taxa de juros antes de a gente entrar propriamente dito na repercussão da vitória do Trump, porque me parece o seguinte, né? Me parece que aquela situação. Eu vou fazer uma comparação simplória, claro, e você, por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Mas me parece aquela situação do cidadão que ele tem uma emergência financeira e ele não tem a reserva financeira. Ele tem que correr atrás do prejuízo numa situação emergencial. Me parece que a política externa do Brasil agora vai ter que correr atrás, e a política econômica, né, a equipe econômica do governo Lula, vai ter que correr atrás justamente desse cenário, porque não vai ter uma vida fácil com o governo Trump, você vai ter que agora, a economia brasileira, o Haddad vai ter que literalmente se virar nos 30 para que o Brasil não entre no processo de recessão e que também que o Brasil, por exemplo, não tenha que aumentar ainda mais a taxa de juros. Quer dizer, me parece que é uma situação agora com a qual eles não esperavam e agora vão ter que correr atrás do prejuízo. A gente acreditou muito, né? Uma das coisas que ficou muito clara nessas eleições americanas é que a pesquisa de opinião é tudo lixo, né? Isso aí não serve para nada. O papel que foi escrito vale mais do que o que está escrito neles, o tempo gasto nessas pesquisas. De fato, o que acontece com a eleição do Trump fortalece o campo do Fernando Haddad, que faz com que o governo, ou principalmente o presidente Lula, tenha que entender que ele vive sob um regime de restrição orçamentária. Nós não podemos ter tudo de melhor que a gente quer em quantidade limitada. Ele vai ter que entender um princípio básico de economia, que são os trade-offs. Se eu tenho isso, tenho que abrir mão um pouquinho daqui. Se eu quero aquilo, tenho que abrir mão um pouquinho daqui para viver dentro da restrição orçamentária. Senão, ponta longa estoura, juro de curto prazo tem que ser elevado, inflação pressiona, isso acaba levando as pessoas à rua. A gente tem que lembrar o seguinte: o Donald Trump foi eleito porque o presidente Biden patrocinou uma das maiores escaladas inflacionárias da história. Ele aumentou a oferta monetária de uma maneira extremamente desordenada, ele colocou muito dinheiro na praça, principalmente no IRA, no Inflation Reduction Act. Ele colocou só nessa leva algo como 3 trilhões de dólares. Ao todo, desde o início do governo dele, ele gastou 6 trilhões de dólares. Quer dizer, essa é uma quantidade inimaginável de dinheiro na praça e que qualquer livro-texto de macroeconomia explica para o leitor ou para o observador. Isso vai gerar pressão inflacionária, dito e feito, está aí.